Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos 11 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele, nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores. Em consequência da perseguição suscitada por causa de Estevão, surgiu a abençoada igreja em Antioquia, uma igreja repleta completamente de gentios. Gentios não judeus. A igreja em Jerusalém, tendo notícias de que Deus estava fazendo, do que Deus estava fazendo em Antioquia, enviou Barnabé para lá, um judeu. Barnabé, chegando lá, vendo a graça de Deus e o número de salvos que se uniam ao Senhor, isso está em Atos capítulo 11, partiu para Tarso em busca de Saulo. Barnabé e Saulo, por um ano inteiro, ensinaram a palavra de Deus de tal maneira que causou um impacto tão grande que, em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11, verso 26. Bastou um ano de ensino para que os cristãos de Antioquia fossem impregnados pelo caráter e pela natureza de Cristo, a natureza de Jesus. Essa é a essência da palavra cristã, ficarmos parecidos com Jesus. Nesse trecho nós vemos que o escrúpulo dos judeus, ou seja, o excesso de zelo, nos faz refletir que tudo em excesso, mesmo que seja algo bom, acaba fazendo mal. Pois se aquilo que faço de bom faz com que eu julgue os outros, então o bom se torna ruim. Para os judeus, alimentar-se não era meramente uma ocasião em que alguém recebia nutrição para o seu organismo físico, nem um momento para entregar-se à gula ou ao alcoolismo, e muito menos para fazer uso de palavras de baixo calão, palavras que não edificam, como era uma característica condenável dos gentios, em suas orgias, em suas festas pagãs. Essa era uma das razões porque os judeus não se misturavam com os gentios. Então, alimentar-se para os judeus era um momento sagrado que deveria ser realizado da forma mais pura possível. Pedro desfrutava da fraternidade cristã com os irmãos de Antioquia, que eram cristãos
gentios, de origem gentílica, ou seja, não judeus, sem nenhum problema de consciência, pois já havia passado pela experiência da casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, e tinha reconhecido que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas em todas as nações aceita aquele que o teme e faz o que é justo. Atos 10, 34 e 35. Essas são as palavras de Pedro naquele trecho. Em sua estada em Antioquia, portanto, ele não tinha dificuldade em comer e beber com os gentios. Ele não tinha constrangimento algum. Mas o que aconteceu? Quando nos versos 12 e 13 diz: Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. O que aconteceu, né? A palavra hipócrita, na língua grega, é hupocrisis. Significa fingimento, muito parecido com a palavra hipocrisia que a gente tem em português, né? Hupocrisis, demonstração externa. Hipocrisia, no grego originalmente significa desempenhar um papel falso, como se realiza nos teatros, onde se usava uma máscara de cera. Então, Paulo vai chamar a atenção de Pedro para viver uma vida sem máscara, ou sem cera na cara, no rosto, né? Ou seja, viva uma vida sincera, viva uma vida sem fingimento, pare de viver na hipocrisia, pare de viver uma vida de teatro. As palavras do verso 14, que dizem: Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: Você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Então, essas palavras enfatizam que a oposição de Paulo a Pedro, nesse particular, era franca, honesta e reta, verdadeira, e não de natureza secreta e destruidora. Paulo não foi falar para outros de Pedro, e sim para Pedro, de sua atitude reprovável. É assim que deve ser tratado. Se vemos alguém praticando algo reprovável, devemos falar com ele e não dele para outras pessoas. Já a oposição a Paulo por parte dos legalistas ou judaizantes, esses judeus que se tornaram cristãos, mas queriam que os gentios seguissem a lei de Moisés. Esses judeus legalistas da Galácia eram hipócritas e falavam de Paulo pelas costas, não é? E isso seria considerado uma traição? Falavam pelas costas porque viviam com uma máscara no rosto, viviam na hipocrisia, com aparência de religiosidade, mas com uma prática condenável. A oposição de Paulo não é à pessoa de Pedro, e sim a sua atitude, como diz o texto, que se tornara condenável. Por isso era necessário corrigir imediatamente. O evangelho estava em risco, portanto, teria de ser preservado na sua integridade. Nós vivemos numa época em que não podemos falar de atitudes pecaminosas, porque senão o irmão vai abandonar a igreja. Agora pergunto, qual será o resultado na vida de um irmão que abandona a igreja, porque foi corrigido, não é?
porque foi alertado que seu estilo de vida precisa ser mudado. E um irmão que ainda vive um estilo de vida inadequado, porque ninguém tem coragem de dizer a ele que sua conduta é reprovável, é inadequada. Creio que a diferença está no fato de que se a igreja tratar pecado como pecado, e hipocrisia é pecado, ela está isenta da culpa, mesmo que ele abandone e ainda saia falando mal da igreja. Porém, se ela, a igreja, é conivente com o pecado, sabe da existência e não trata, ela será culpada perante Deus e sofrerá as consequências de sua conivência. Pedro se tornara repreensível e com humildade recebeu a repreensão, pois nesse momento não estava vivendo de acordo com a verdade do Evangelho. Paulo teve a coragem de tratar a hipocrisia como hipocrisia, deixando bem claro a necessidade de mudança e de uma vida sem fingimento. Se alguém insistir em viver com uma máscara no rosto, jamais vai aceitar a repreensão. Mas se, como Pedro, tiver humildade, vai aceitar a repreensão e continuar no caminho da verdade, pois o Evangelho não deve ser pregado apenas com a boca, mas também com a vida. Se Deus está próximo dos nossos lábios, precisa ser mantido próximo do nosso coração transformado. Que Deus te abençoe e te guarde. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver.